Dólar-iene semanal. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Dólar-iene semanal. Isto numa semana que vai ser bastante tensa, começamos pela reunião, aliás, na realidade é no mesmo dia, só que umas horas antes, bastantes horas antes, temos a reunião do Banco do Japão, mais tarde a reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, dois eventos que poderão de facto colocar aqui assim um pouco mais ainda de volatilidade do que já tem tido este nosso par ultimamente, que de uma volatilidade bastante, como vemos aqui no gráfico semanal, de uma volatilidade bastante contida em toda esta valorização do dólar-iene, repentinamente, neste último mês, digamos assim, nestas últimas 3 semanas, o par cai fortemente aqui destes máximos que fez aqui à volta dos 162 até aqui à volta dos 152 que fez esta semana, de mínimo. Portanto, aqui praticamente 10 figuras, caindo, partindo esta linha de tendência ascendente de mais, digamos, de médio prazo. Temos aqui esta linha de tendência de longo prazo, vamos ver como é que se comporta para já, e aqui este mínimo que tínhamos colocado aqui já ultimamente, este é um mínimo aqui de abril, aqui o mínimo relevante aqui de finais de abril, que acabou por funcionar para já, numa primeira fase, como suporte do preço. Ora, isto numa semana em que eu anteriormente, se bem se lembram, tinha este movimento que está aqui, deixa aqui sinalizar, este movimento que está aqui, todo ele é da semana passada. Na altura, quando há uma semana atrás o preço estava aqui, eu calculava que pudéssemos ter um teste aqui assim a esta área antes de vermos novamente o preço a cair. Tal não aconteceu, ele continuou mesmo fortemente em queda. Aliás, havia aqui alguns sinais que davam já na altura a possibilidade de vermos a continuação deste movimento, e de facto foi. Isso não fez com que eu, na altura, a minha opinião, e tal como disse na altura e continuo a dizer, vale o que vale, era a minha opinião, eu acreditava mais numa valorização do próprio dólar-iene. Isto tendo em consideração, inclusive, os dados norte-americanos que até saíram de alguma forma como o mercado esperava, e até mais do que isso, no meu entender. Ou seja, nós vimos o PIB norte-americano a duplicar o crescimento económico do primeiro trimestre para o segundo, o que seria, digamos, uma valorização do dólar e, a meu ver, colocaria aqui assim mais, digamos, um suporte ao dólar em geral. Isso não aconteceu. Os mercados, tivemos também o Core PCE Price Index, esse sim também em linha com o esperado, e tal como eu tinha dito na altura, aliás, até um pouquinho mais acima daquilo que o mercado esperava. E portanto, eu na altura calculei que pudéssemos ter uma correção do movimento do dólar, que o dólar tinha tido em baixa, devido às fortes expectativas de aumento devido ao aumento das expectativas de cortes de taxa de juros, mas essas expectativas continuaram a aumentar. As yields, curiosamente, em lugar de cair, aliás, em lugar de subir, voltaram a cair, apesar dos números, aliás, como vemos por aqui, esta queda das yields, e isto acabou, obviamente, por colocar mais pressão no dólar-iene, e que vimos, que como vemos, acabou mesmo por fazer um forte movimento descendente. Vamos aqui limpar aqui um pouco isto. Peço desculpa. E aqui temos já o gráfico um pouco mais limpo uma vez mais. Bom,
No gráfico a 4 horas tínhamos aqui este canal descendente, em que eu disse que provavelmente poderíamos ter aqui um break deste canal e um teste aqui ao nível da nuvem de Ishimoku, da média móvel 200 H4, que na altura se encontrava à volta dos 159, mas não, ele caiu mesmo e acabou mesmo por romper a base do canal descendente. Temos aqui assim bastante forte o momento descendente do próprio par, que obviamente agora continua com um momento bastante pesado, ou seja, em queda. Como vemos também aqui no próprio gráfico diário, e mesmo no gráfico semanal, está aqui perto de partir aqui os 50, está neste momento nos 49.2. E aqui o MACD ainda continua positivo, mas com a linha de MACD a cruzar de forma descendente, já bastante mais forte, a tal linha de sinal, colocando aqui mais peso no dólar iene. Esta semana vai ser uma semana, como eu comecei por dizer, um pouco agitada. Começamos a ter o Banco do Japão, que o mercado está, de uma forma geral, o consenso é que não corte taxas de juros, não suba taxas de juros, mas já há uma grande parte do mercado, cerca de 30% do mercado, talvez um pouco menos do que isso, está a contar com uma subida de 15 pontos base na taxa de juro do iene. Eu creio que eu também estarei dentro daqueles que pensam que isso poderá acontecer, e mais, pode também acontecer um plano de redução da compra de ativos que ainda existe por parte do Banco do Japão. Ora, isso irá, mais uma vez, ter aqui assim um peso no dólar iene, que, como vimos, aquilo que eu dizia anteriormente, que o par estava impulsionado pelo dólar, foi completamente errado em termos da semana passada, em que foi bastante, digamos, impulsionado pelo iene. Os mercados começaram, digamos, a desfazer-se das estratégias de carry trade. Isto com expectativas digamos, principalmente pelo que aconteceu inclusive no mercado acionista, onde vimos que o setor tecnológico acabou por estar bastante pressionado, o que levou a um aumento da volatilidade. Num dia só o VIX subiu cerca de 22%. Isso normalmente é a indicação de que os carry trade começam a sair. Uma das situações que isso aconteceu foi efetivamente a grande valorização do iene face a perdas grandes, por exemplo, do peso mexicano, que, como todos nós sabemos, é uma high yield, ou seja, uma divisa de taxa de juros elevada, que caiu fortemente e continua a cair exatamente por isso mesmo, ou seja, pelo desfazer dos tais carry trades que estavam longos de ienes, aliás, curtos de ienes, e portanto agora começam a comprar os ienes, ou seja, a vender dólares contra iene, ou vender euro contra iene, ou vender peso mexicano contra iene. E portanto temos aqui o iene a ganhar e, por outro lado, o peso mexicano a perder. Tal como eu estava a dizer, este Banco do Japão, portanto, vai ter essa influência no próprio preço, em que eu acredito que possamos ter aqui assim a tal continuação deste movimento, quem sabe aqui deste género, ou seja, com a tal situação em que o Banco do Japão vá subir taxas de juros. Mas por outro lado vamos ter o Fed. O Fed em princípio deverá manter as taxas inalteradas, pelo menos é isso que o mercado espera, de uma forma bastante unânime. O mercado também está à espera é que em setembro haja uma subida de taxa de juros, um corte de taxa de juros por parte da Reserva Federal.
e vamos ver se o Fed vai anunciar isso mesmo ou não. E eu creio que se ele anunciar de alguma forma, este movimento vai ficar ainda mais reforçado em baixo, ou seja, vai pressionar mais o dólar. Por outro lado, se isso não acontecer, poderemos ter aqui assim, de alguma forma, um suporte ao, ao dólar iene. Não, portanto, um suporte ao dólar e, por outro lado, aqui assim, obviamente, ao dólar iene. No meio disto tudo, ainda vamos ter dados fortes do no mercado de trabalho norte-americano, e esses sim também contribuem, porque apesar de eu dizer que o iene começa a ter uma força suplementar no impulso do movimento do dólar-iene, o dólar também o continua a ter. E, portanto, vamos no meio disto tudo, numa semana onde vamos ter imensos indicadores económicos de peso e que vai acabar com os tais non-farm payrolls e a taxa de desemprego. A taxa de desemprego neste momento está a ser importante, os mercados estão a olhar e o Fed também. Uma subida de 4,1, por exemplo, para os 4,2 ou para os 4,3 iria certamente colocar aqui bastante peso neste dólar iene, em que provavelmente vamos ter aqui assim esta situação, ou seja, de pressão no dólar iene e queda no dólar iene, caso vejamos uma taxa de desemprego a subir. O número de postos de trabalho criados em julho, o mercado está a estimar que seja em torno de 200 mil, 185 mil, abaixo dos 206 mil do mês passado. Continua a ser um número bom, mas digamos já está bastante, como já está bastante descontado, ele há de continuar, digamos, a pressionar também o próprio dólar, na medida em que não há uma melhoria neste momento, não há uma inversão da tendência ultimamente que temos visto nesses números. Portanto, mas como eu digo, principalmente a taxa de desemprego vai ser talvez mais importante. Os 4,1% vai manter, digamos, o status quo e o status quo continua a desvalorizar o dólar neste momento. Portanto, vamos tudo deixar principalmente para o Fed, a ver o que é que o Fed poderá eventualmente dizer, se ele realmente confirmar um corte de taxa de juros em setembro, provavelmente os mercados vão começar a descontar não 2 cortes de taxa de juros já para este ano, mas sim os tais 3 cortes de taxa de juros novamente. Isso vai penalizar o dólar e, neste caso, o dólar iene provavelmente a cair. Aliás, foi isso que aconteceu na semana passada, foi isso que levou de alguma forma, a um recuo nas tais estratégias de carry trade e, portanto, se isso voltar a acontecer, provavelmente é isso que vamos ver a acelerar. Mas isto, como eu digo, e aliás, como continuo a dizer, é apenas a minha opinião. Vamos aqui a alguns dados. Este dado é a tal situação que eu tinha falado, média móvel dos 200 dias, estamos agora no gráfico diário, a ser testada a semana passada nos 152, que é à volta dos 152, neste momento a média móvel está nos 152,07, o preço, o mínimo da semana esteve nos 151,94, portanto estamos a falar aqui dos 152, estamos a falar também deste mínimo que colocámos aqui de maio, de abril-maio, que neste momento já tem aqui 2 toques, ou seja, reforça este suporte aqui à volta dos 152. Obviamente que o quebrar destes 152 vai abrir este tal mínimo que nós temos aqui estado a ver à volta dos 146. No meio aqui assim teremos também o gráfico das 4 horas, que é o tal gráfico que eu calculei que pudesse ser quebrado aqui para fazermos o tal teste aqui antes de continuar. Isso não aconteceu. Houve assim esta queda abrupta no preço. O RSI continua em queda e provavelmente o que vamos continuar a ter poderá ser a continuação exatamente deste movimento descendente no dólar iene. Aqui ainda, não, desculpem, aqui eu vou retirar
Vou retirar aqui estas anotações para antes colocar aqui o seguinte. Vamos ter aqui assim um Fibonacci desde o último toque que tivemos aqui até ao mínimo. Oi, isto não correu bem. Vamos repetir. Fibonacci retracement aqui. Continuar a não correr bem. Temos que fazer isto exatamente. E o que nós vimos depois disto foi, de facto, aqui assim, depois deste forte movimento que nós vimos durante esta última parte do preço, da forte queda do preço, vem aqui desde os 159,60 à volta dos máximos da semana até ao mínimo da semana. Portanto, este movimento foi o movimento da semana passada. Neste momento corrigiu já os tais 38,2%, que se encontra aqui nos 154, à volta disso, e portanto temos esta área, esta linha dos 154, os 38,2% Fibonacci Retracement do movimento descendente da semana passada, aqui como uma primeira resistência e uma segunda resistência nos 61,8%, que neste momento se encontra aqui nos 155,40. Portanto, o quebrar estes 154 poderá dar, digamos, aqui ver, poderá dar, o quebrar disto poderá dar este movimento aqui, aqui em alta, para aqui para os tais 61,8%. Por outro lado, o aguentar desta resistência, aqui assim, dada pelos 33,2% à volta dos 154, poderá levar de forma que o preço acabe por voltar a cair. Primeiro a fazer um teste aqui assim aos mínimos da semana passada nos 152 e se quebrar os tais 152 temos, não era isto, vamos ter, se quebrarmos aqui os 152, é melhor irmos para aqui. Portanto, aqui os 152 está na média móvel dos 200 dias, como nós vimos aqui, e provavelmente vamos ter todo este espaço. Este espaço será todo ele bastante ligeiro, bastante fraco de qualquer suporte e, portanto, o próximo suporte a vir parar à volta dos 146 aproximadamente, ligeiramente abaixo disso. Portanto, esse é o risco que corre, de facto, nesta altura, termos uma quantidade muito grande de indicadores, de eventos importantes durante esta semana que poderão fazer, de facto, aumentar muito a volatilidade. Portanto, o que eu, sinceramente, o que conto é com mais volatilidade, seja ela num ou noutro sentido. A continuação, para mim, o quebrar deste, mas isto é apenas a minha opinião e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento, o quebrar deste mínimo, neste momento, põe-me em alerta para que, no mínimo, vamos ver novamente os tais psicológicos 150, alguns por aqui, e mais tarde os tais 146 que temos como que vêm destes mínimos, ou quanto muito deste outro mínimo aqui relevante, que está nos 146,50 aproximadamente. Portanto, esta área aqui, digamos que 146 a 146,50. Isto no caso deste break do mínimo do mínimo feito na semana passada. Caso isto volte atrás
e aqui vamos para o gráfico a 4 horas, estamos a falar dos tais, o partir os tais 38,2 nos 154, provavelmente vamos ter aqui os 155,50 a poderem ser testados numa primeira fase, os tais 61,8%, e caso ele vá acima disso, já estamos acima exatamente da nuvem de Ishimoku no gráfico a 4 horas e, portanto, com capacidade ou com probabilidade de podermos ver um recuo forte nestes ganhos do Yen, e isso, pronto, vamos ter uma vez mais aqui assim a média móvel 21, por exemplo, que está nos 157,50 aproximadamente, como um dos níveis a poder ser atingidos, com a nuvem de Ishimoku a colocar aqui assim também resistência. Atenção, para mim, em termos de mais médio e longo prazo, começa a fazer sentido. De facto, eu acho que se houver alguns dados esta semana que levem exatamente o dólar iene para níveis novamente aqui à volta disso, tal como eu estava a começar aqui a referir, provavelmente o mercado vai aproveitar para começar a colocar vendas exatamente neste ponto, para voltar, para entrar, digamos, no movimento descendente que me parece que o dólar iene já começou a ter. A não ser que, obviamente, uma vez mais, o Banco do Japão consiga ser ainda mais dovish do que o mercado já ultimamente tem esperado e, portanto, fazer com que o mercado volte a acreditar no tal carry trade, ou então com resultados nos Estados Unidos, com os mercados novamente a olhar para os resultados empresariais nos Estados Unidos como impulsionador de novos máximos históricos, e aí provavelmente voltamos a ter o carry trade, mas para já começa a ficar bastante mais fraco e bastante mais difícil de entrar, ou seja, de o mercado começar a voltar a colocar os carry trades, ainda tendo em consideração, inclusive, a série de situações menos claras a nível geopolítico e geoestratégico que vamos estando a viver nestes últimos dias. Bom, para já é tudo, já me alonguei bastante, desejo a todos um resto de uma semana, de uma boa semana, bons negócios e provavelmente vou tirar aqui algum tempo de férias, portanto calculo que só a meio de agosto é que eu volto a colocar aqui assim um vídeo do dólar iene. Para já desejo a todos boas férias, aqueles que forem ou que estão de férias, e bons negócios, e daqui a umas semanas voltarei aqui com mais um comentário semanal do dólar iene. Até lá!